Olá, galera do terceirão, aquele abraço pro terceiro A, pro terceiro B, aqueles que vão entrar logo na universidade. Nós vamos para uma outra aula de filosofia, tá bom? A gente vai continuar aí, já é para a prova da segunda bimestral. Nós vamos ver então a aula 9, lá na página 31 do livro de vocês. Então, livro em mãos, acompanhem a explicação. E do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre liberdade, tanto a parte teórica quanto a parte prática. E falar de liberdade é um assunto muito perto de vocês, né? Vocês estão fazendo aí quase 18 anos, já logo já estão pensando nessa liberdade. Oba, vou fazer 18 anos, não vou estar mais preso com o papai, não vou mais estar preso com a mãe, posso ir para onde eu quiser, posso ir para as festas. E aí vem a grande questão, falar de liberdade é algo a se pensar com bastante calma. Porque será que realmente você é livre? Será que o seu pai ou a sua mãe de fato tem a liberdade? Você já parou para pensar o que é ser livre realmente? Alguns pensadores e a filosofia como um todo, ela se dedica a pensar exatamente sobre isso. Até que ponto realmente nós temos liberdade, tá bom? Então vamos trabalhar 3 pontos aí em relação a este assunto. O sentido da existência, tá? A liberdade política, forma de governo e sociedade e o liberalismo. 3 tópicos aí no teu livro e que pode estar caindo na tua prova. Principalmente sobre existencialismo, a gente vai falar já, Jean-Paul Sartre, cai muito em prova do Enem, a gente não pode deixar de lado esse filósofo, tá bom? E é um filósofo atual, ele é um filósofo que morreu em 1980, então ele é um filósofo que está muito próximo da gente, tá? Um ponto importante quando a gente fala de relação entre quando se fala de existencialismo, o sentido da existência, a gente tem que fazer uma relação entre liberdade e destino. São 2 coisas chaves aí para você pensar na tua prova. E quando a gente fala de liberdade e destino, a gente pode pensar 2 períodos históricos. Quando a gente pensa na Grécia Antiga, a gente está falando, os filósofos gregos, eles já falavam que todo ser humano ele é um ser livre. Então é uma coisa que vem desde lá da Antiguidade Clássica. O próprio Sartre ele vai beber muito na fonte, por exemplo, de Aristóteles. O próprio Aristóteles ele falava desse homem livre, ser livre, um ser pensante, consciente, como a gente vai falar já. A questão da consciência passada é muito importante. E ele bebe na fonte lá da Antiguidade Clássica, que é o Aristóteles. Na Idade Média também vai se ter falar muito dessa questão da liberdade do destino, mas está muito voltado para o desígnio divino. Deus escolhe o teu destino. Então ele está ligado ao cristianismo nessa Idade Média. Tem um ponto importante aí. Apesar de Deus criar um desígnio para você, para a sua vida, você, ao contrário, quando se lê a Bíblia dos anjos, por exemplo, que são seres celestiais, o ser humano ele tem o livre arbítrio. Então, apesar de Deus ter esse controle na tua vida, por isso que você diz assim, fulano, você vai passar no vestibular? Aí qual a primeira resposta que você diz? Se Deus quiser, eu vou. Então é algo que está muito ligado ainda na nossa concepção, Deus tomando conta do nosso destino. Apesar de você dizer isso, se Deus quiser, quem vai fazer a prova é você. Então está ligado aqui a questão do livre-arbítrio. Como assim? Se você optar em não fazer a prova, de repente, estudou durante todo o ano, e aí no dia que você vai fazer a prova, você tem a liberdade, o livre-arbítrio de dizer, não vou. Mesmo você falando em outro momento, se Deus quiser. Então, está muito associado e isso vem desde a Idade Média. Então, cuidado, tá? A palavra liberdade, ela está ligada à questão do destino. E quando você pensa isso, não tem como falar de um filósofo que é muito cobrado em prova de Enem, que é
Jean-Paul Sartre, tá? 1980, desculpa. Então você tem aqui 4 pontos que eu queria que você tomasse cuidado aí, anotasse bem, já vamos ver um slide em relação a esse filósofo. Ele vai falar, e eu quero que vocês tomem nota aí de 4 pontos. Uma expressão, que é uma expressão dele e que já foi questão de vestibular, que ele vai dizer que a existência precede a essência. Falar já sobre isso. Esta aqui é a síntese do que nós chamamos de existencialismo. E o existencialismo é a liberdade por si só para Sartre. Então ele vai ser um filósofo que vai falar muito sobre liberdade. Mas até que ponto é essa liberdade e o que é liberdade consciente? Então por isso que um ponto que nós vamos falar é sobre a consciência. Como um ser humano, você tem que tomar consciência dos seus atos. Por isso que vamos falar já sobre consciência. E vamos falar sobre liberdade propriamente dito, que é um ponto que ele fala bastante, que está ligado aqui a essa existência precede a essência. Vamos ver que liberdade é essa que ele está falando. E para a gente finalizar aqui, Jean-Paul Sartre, situação e reação. Então acompanhe aí no slide sobre cada um tópico deste que eu acabei de falar, tá legal? Veja só, quando a gente fala de Jean-Paul Sartre, temos que levar em consideração 2 pontos aí. A fenomenologia. E o que é isso, professor? É a condição para que o ser exista. Então a gente pode dizer que essa fenomenologia é a própria consciência, tá bom? Um outro ponto que a gente tem que ligar a Jean-Paul Sartre é o próprio existencialismo. Então, quando se fala de existencialismo, é uma linha filosófica que começa ou discute a nossa existência, ou seja, o que é ser livre. Então o existencialismo ele vai exatamente falar sobre isso. O que é ser livre? Então ele vai falar sobre liberdade. 2 palavras aí como aparece no teu slide que você deve levar em consideração. E pegando aquele primeiro tópico, como eu falei para vocês, a existência precede a essência. O que é exatamente essa existência? A existência ela é uma escolha. Então você existe e nessa existência você vai tomando escolhas. E essa essência é uma identidade, tá? É aquilo que você então vai estar procurando construir para você enquanto ser. Então a gente vai ter aí um contrassenso entre homem e natureza. Então cuidado, que para Sartre estar vivo, existir, é uma questão de ser livre. Tá? Não existe, por exemplo, para Sartre, uma natureza pré-concebida. Todo homem é uma construção. Então, por isso que está aí, homem e natureza. Ou seja, não existe uma coisa, essa coisa de natureza humana. Ele é totalmente contra o pré-determinismo. Então, o homem, ele nasce e faz as suas próprias escolhas. Ele não está pré-determinado. Então, não existe, como eu acabei de falar, uma natureza humana, ok? Esse é um primeiro ponto que você deve levar em consideração quando a gente está falando sobre Jean-Paul Sartre. O segundo ponto é em relação à consciência. Acompanhe aí no teu slide em relação à consciência, por exemplo. Ele vai dizer, ou tu tem que ter uma ideia, na verdade, que você não é um produto, você é um ser dotado de consciência. O primeiro ponto é isso, e o Jean-Paul Sartre ele é muito consciente quando discute essa questão. Então, para Sartre, toda consciência é um ato, por isso está mostrando lá, tá? Então, toda consciência, como você pode ver aí no esquema, é um movimento.
Portanto, a consciência busca uma identidade e toda identidade, essa identidade, ela é absoluta, como mostra aí no esquema, tá bom? Então, cuidado. Então, quando você toma consciência do que você essa consciência é um ato. E esse ato, ele é uma ação, ele é um movimento. E você sempre procura o que você quer ser, que é a sua identidade. Só que ele vai dizer que essa identidade absoluta, na verdade, é uma utopia. E por que ele vai dizer que essa identidade absoluta é uma utopia? Porque durante a nossa vida, por exemplo, nós sempre estamos buscando saber quem somos, que é a nossa própria identidade. Só que enquanto ser humano, sempre temos uma inquietação, sempre a gente está procurando ser mais. Por isso que a gente nunca alcança, de fato, essa identidade absoluta. Por exemplo, você pode querer ser médico, você vai fazer prova do vestibular. Tá? Você se forma como médico e poderia ser a tua identidade enquanto ato, enquanto ação. Só que você se forma e você vê que só ser médico não é suficiente. Você então, por exemplo, vai fazer uma carreira política, e aí você, além de médico, é político, ou você vai se tornar escritor, além de médico, você é escritor. Então, essa inquietação, ele é fruto do ser humano, tá bom? Então, esse é o segundo ponto que a gente deve levar em consideração quando se fala de Jean-Paul Sartre, a consciência. Um outro ponto interessante aqui é em relação à liberdade propriamente dito. Acompanhe aí no slide. A liberdade, ela está ligada a uma responsabilidade. Você sempre tem que fazer esse contraponto aí, tá? Então, olha, o Sartre, ele tem uma frase que leva muito em relação a isso. O homem está condenado a ser livre. Mas que liberdade é essa? Essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, porque o seu ato traz consequências e você tem que ser muito atento à ação que você vai fazer. Então, não é uma liberdade, libertinagem, eu sou livre para fazer qualquer coisa e não estou nem aí. Essa liberdade que o Sartre está falando é uma liberdade que você tem que ter consciência dos atos, consciência do que você vai colher. Por isso que ele está falando que essa liberdade, ela está ligada à responsabilidade. Mas se você olhar com calma também, essa responsabilidade, ela está ligada a 3 palavras aí que você tem que tomar cuidado na tua prova: angústia, desamparo e desespero. Muito embora você tenha essa responsabilidade, você está ligado a essas palavras. Por que você vai ter uma angústia? A angústia é porque você sempre tem um desafio pela frente. E isso acaba trazendo angústia para você. Vocês estão vivendo um desafio muito forte, que é estudar para um vestibular em algo totalmente novo, que nessa pandemia nós estamos tendo esse tipo de aula, por exemplo. É um desafio muito grande para que vocês estão vivendo. E eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar angustiados. E se estão, é totalmente normal, gente. Eu iria achar estranho você não estar angustiado. E era isso que eu ia achar estranho. Então esse desafio que você tem pela frente, ele traz essa angústia, tá? E também você pensa o seguinte: olha, já estou ficando maior de idade, vou entrar numa universidade, vou ter uma autonomia. Junto com essa autonomia que você começa a pensar, também vem a questão do desamparo. Você tem toda uma vida que a família está ao redor, você tem um pai, a mãe ou um responsável por você, e quando você se depara com essa possibilidade de autonomia, você tem esse sentimento de desamparo que você vai ter que trabalhar também. E as incertezas que essa nova vida pode trazer para você, esse novo momento da sua vida, obviamente pode trazer um desespero para aquele momento que você está vivendo. Então essa liberdade com a responsabilidade, ela também traz esses pontos, e aí você tem que levar em consideração na prova. E o quarto e último, falando de Jean-Paul Sartre, é a situação e a reação. Acompanhe aí no teu slide para você entender direitinho, tá bom? Olha só, toda situação, ela é uma condição involuntária, tá bom?
Então, você não nasceu na família que você está porque você quis. É uma condição involuntária, então é uma situação, tá? E quando vocês têm essa condição involuntária, essa situação, você acaba tendo uma reação a ela, que é o senso crítico. Por exemplo, você pode ter nascido numa situação que é involuntária, numa família que é autoritária, uma família que é machista, por exemplo, mas você pode reagir a essa condição involuntária. Não necessariamente você vai acabar tendo, pelo seu senso crítico, a mesma condição que muitos familiares. Você não necessariamente vai ser racista, você não necessariamente vai ser homofóbico, você não vai estar criticando o feminismo. Então, o teu senso crítico, ele pode, como reação, acabar tirando alguns pontos da situação que você não pode controlar. Então, quando se fala de situação e reação, a gente tem este ponto aqui, tá bom? Um outro ponto aí que o livro de vocês trabalha é em relação à liberdade política. E essa liberdade, como mostra lá no livro, vem muito de processos da Idade Moderna, tá bom? Onde você tem... se você der um pouco mais para trás, você tem ali um mundo antigo que fala de democracia, já é uma liberdade política, e também você tem o republicanismo que surge, por exemplo, muito forte no século XIX, e lá no teu livro ele vai pegar exatamente este ponto. Se você olhar lá com calma, tem uma imagem que é uma imagem muito clássica, que é do processo de Revolução Francesa, que é o quadro A Liberdade Guiando o Povo, tá? Ela foi pintada em 1830, em comemoração, por exemplo, ao aniversário, como você pode observar aí na tela, e nela tem uma mulher bem ao centro, segurando a bandeira da França, tá? E essa mulher, ela é, como várias outras monumentos pelo mundo, no Pará também nós temos um monumento na Praça da República, é a mulher com o seio de fora, inclusive, representando a liberdade. E essa liberdade é um fruto muito forte do século XIX em vários movimentos que você vai ter. Então, a política, ela também está ligada à questão de liberdade. Mas que liberdade é essa? É por isso que o teu livro ele trabalha invertido em termos cronológicos, porque essa questão de política e liberdade, por exemplo, é discutido desde esse período aí do século XVIII para o século XIX, e quando a gente fala do século XVIII e fala de liberdade e leis, por exemplo, que é essa associação que também a República vai fazer com a Revolução Francesa, nós temos Locke. Locke ele é muito antes, por exemplo, de Jean-Paul Sartre, mas a gente tem que levar em consideração também aqui em relação, quando você fala de liberdade, porque ele é um contratualista que vai falar sobre liberdade. Locke ele tem algumas visões bem interessantes. Por exemplo, para Locke, a lei ela está ligada à liberdade. Você só consegue ter essa liberdade se você tiver lei, controle. E para ele, quem gera essa lei é o Estado. Então, quando a gente fala de Locke, a gente tem que fazer sempre essa relação. Estado, lei, liberdade. Existe a liberdade? Existe. Mas ela é uma liberdade onde você tem que seguir as leis. E quem controla essas leis é o Estado para ele. Também tem outro ponto que, para além do Estado, a gente pode pensar. John Locke ele fala muito da propriedade, ele respeita muito a propriedade, ele segue muito essa diretriz, tá? E ele vai colocar a propriedade como um direito natural. Então ele vai falar muito sobre isso. E o que é o direito natural para Locke? É o justnaturalismo. Cuidado com essa palavra. Qual é o tripé para a gente pensar o justnaturalismo? A vida, que é uma lei natural, você tem que respeitá-la. A liberdade, por isso que ele está aí, e a propriedade, tá? Então, quando a gente fala desse ponto, a gente também tem que estar ligando ao contrato social. Esse Estado, na verdade, acaba fazendo um contrato com a sociedade
que esse Estado aqui é que vai gerenciar, fazer com que a liberdade seja respeitada de acordo com as leis, tá bom? Tanto é que ele vai falar também da própria tolerância religiosa, que você deve respeitar os vários segmentos religiosos, a liberdade de cada grupo ter a sua questão do culto, tá legal? Então, a gente não pode esquecer aí para a tua prova, para o Enem, esses 3 pontos, tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula.